animal tomou. Você tem que atentar para esta palavra. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais Enoque na face da terra, porque Deus trasladou Enoque. Enoque foi trasladado, Enoque foi arrebatado, Enoque foi para Deus. Deus tomou Enoque para si. Por quê? Porque Enoque andava com Deus. Tu sabe o que a palavra está nos ensinando? Para eu e você sermos arrebatados, nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus. Nós temos que andar com Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que conviver com Deus. Nós temos que aprender com Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que cultuar a Deus. Nós temos que nos relacionar com Deus. Nós temos que ter esta afetividade com Deus. Nós temos que amar a Deus. Precisamos, amados irmãos, andar com Deus. A palavra andar com Deus significa conhecer a Deus. E conhecer a Deus é ter intimidade. E para você ter intimidade com Deus, você precisa adquirir uma amizade com Deus. E para você adquirir uma amizade com Deus, você precisa se aproximar de Deus. E para você se aproximar de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. E para você conhecer a palavra de Deus, você precisa abrir o teu coração, abrir os teus ouvidos nesta noite, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Então ouça esta palavra, porque a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra nesta noite, porque Deus quer se relacionar contigo. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer mudar a tua história. Deus quer virar o teu cativeiro. Deus quer te preparar para esse grande evento. Deus quer libertar você desta cachaça. Deus quer libertar você do cigarro. Deus quer libertar você das drogas. Deus quer libertar você desse boteco. Deus quer libertar você da jogatina. Deus quer virar a tua história, mudar a tua história, abençoar a tua vida, te libertar, te curar, meu irmão, e te preparar para o grande evento da humanidade, que é o arrebatamento da igreja. A segunda alusão que eu vejo na Bíblia Sagrada está registrada em 2 Reis, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 11. Nós vimos a história do grande profeta Elias. Diz a Bíblia Sagrada que Elias, Eliseu, estava em Gilgal, e a palavra de Deus foi até o profeta Elias, dizendo: Elias, vai até em Betel. E diz a Bíblia que Elias fala para Eliseu: Eliseu, Deus falou comigo para mim ir até em Betel. Ficai aqui, porque eu vou até em Betel. Eliseu olha para Elias e diz: viva o Senhor Deus e a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram para Betel. Quando Eliseu chega em Betel, Deus fala para Elias: Elias, agora vai até em Jericó. E Eliseu desce até em Jericó. Quando Eliseu estava em Jericó, Deus fala novamente com Elias, dizendo: agora Elias, vai agora até as margens do rio Jordão. E ambos foram às margens do rio Jordão. Quando Elias chega até o rio Jordão, ele pega a sua capa, ele dobra a sua capa, ele fere as águas do Jordão. E quando a capa toca nas águas do Jordão, o rio se abre em duas bandas, e ambos passaram a seco. E diz a Bíblia que quando eles estavam passando, eles andavam e conversavam, conversavam e andavam, andavam e conversavam, e de repente o céu se abre, desce uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e separa Elias de Eliseu. E Elias foi aos céus do grande redemoinho. Tu sabe o que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Elias, que foi trasladado, arrebatado naquele redemoinho aos céus, simboliza a igreja que anda com Deus, que tem intimidade com Deus, que faz a vontade de Deus, que obedece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que cultua a Deus, que serve a Deus, que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Eliseu, que fica, simboliza a nação de Israel, que vai ficar para a grande guerra de Gog e Magog. E se você atentar para o noticiário, tudo está se encaixando, tudo
está sendo organizado. Estamos vendo a guerra de Israel contra as organizações terroristas Hamas, e agora contra o Irã, guerra em cima de guerra, e a Rússia está arquitetando, meu irmão, amados irmãos, para se levantar contra a nação de Israel. Tudo está se encaixando, tudo está se cumprindo a palavra de Deus para acontecer essa guerra de Gog e Magog. Meu irmão, é tempo de despertamento. Nós temos que andar com Deus, viver com Deus e obedecer a poderosa palavra de Deus. Mas a Bíblia Sagrada vinha nos dizer também do Novo Testamento algumas promessas que apontam para o arrebatamento da igreja. E a primeira promessa que eu vejo em Hebreus capítulo 10, do versículo 37, que diz: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Se você adentrar para esta palavra, o autor aos Hebreus é enfático a nos afirmar que Jesus irá voltar para buscar a sua noiva, que anda com Deus, que conhece a Deus, que vive com Deus, que conhece a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada também nos diz em Atos dos Apóstolos capítulo 1, amados irmãos, do versículo 10 a seguir, venha nos dizer que após a ressurreição de Jesus, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, antes de ser assunto aos céus, diz a Bíblia que havia uma multidão na Monte das Oliveiras. Jesus estava dando instruções para os apóstolos permanecerem em Jerusalém, até que do alto poder ser revestido do poder do Espírito Santo. E quando Jesus estava subindo aos céus, quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, de repente aparecem dois varões de branco, dois anjos, e dizem para os varões galileus: não sabem vós que esse Jesus que dentre vós foi recebido nos céus há de vir, assim como viste subir para cima. Meu irmão, é uma promessa de Deus. Os mensageiros de Deus, os anjos de Deus deixaram uma promessa dizendo: assim como Jesus subiu, ele vai descer para buscar a sua igreja. Então é tempo de despertamento, meu irmão. É tempo de eu e você refletir na nossa vida. É tempo de fazer uma retrospectiva, uma introspectiva. É tempo de fazer uma autoanálise na nossa vida. É tempo de arrependimento. É tempo de você correr aos braços do Senhor Jesus. É tempo de você correr para a igreja confessando o seu pecado, dizendo: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero andar com Deus, eu não quero ficar nessa terra com o anticristo e com a besta e com o falso profeta e com merinhas de demônio que serão soltos naquele grande dia. É tempo de você conhecer a pessoa bendita de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada vem a nos dizer mais ainda, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a promessa do nosso Redentor, que vai voltar para buscar a sua igreja. Meu irmão e minha irmã, quantos aqui está esperançoso pela vinda de Jesus? Levante a mão aí. Levante a mão, dá um prato de glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus e aleluia. Dá glória a Deus e aleluia. Dentro da igreja é fácil, meu irmão. Falar em línguas estranhas dentro da igreja é fácil. Eu quero ver você dar glória a Deus. E aqui nesta casa, aqui próxima à rua, dentro da igreja é fácil pular, sapatear, está cheio do poder. Dá glória a Deus e aleluia. Profetizar, falar em línguas estranhas. Mas eu quero ver você dar glória a Deus. E aqui, vai. Levante a mão da glória. Levante a mão da glória. Levante a mão da glória. É aqui que você deve brilhar a luz de Jesus, meu irmão. Jesus chamou a sua igreja para ser sal, para temperar esse mundo em dolor e sem sabor. Jesus chamou você para ser luz, meu irmão. E a Bíblia diz mais ainda na carta de Paulo aos Filipenses, para nós resplandecer a luz do Evangelho diante dos ímpios. Então levanta a mão, igreja,
e a glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Aleluia. Jesus está voltando, meu irmão. É tempo de nós santificarmos a nossa vida. É tempo de nós corrermos a cruz de Cristo. Certa vez eu estava no monte orando, eu passei a tarde toda em consagração, estava falando com Deus, estava gemendo, estava contraindo os meus músculos, dobrando o meu joelho, passando horas ininterruptas na presença de Deus, e chorando, me quebrantando, rasgando o meu coração diante de Deus, dizendo: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz nesse monte, eu quero ser impactado pela tua voz, eu quero ser abraçado pela presença metafísica, sobre-humana e transcendental do Divino Espírito Santo. Fala comigo, papai, eu quero ouvir a tua voz nesse monte. E antes de eu finar a minha consagração, já estava com as 6 horas da tarde, já estava começando a escurecer, e de repente uma voz brada dentro da minha alma dizendo: é tempo de reconciliação, e a minha igreja precisa voltar à cruz de Cristo. Tu sabe o que significa isso, meu irmão? É tempo da igreja se reconciliar com Deus, é tempo de nós nos reconciliar com nosso irmão, porque nunca se houve uma época de tanta contenda, de tanta indiferença. Estão brigando por placa de igreja, estão brigando por denominações. Ei, deixa eu falar para você nesta noite: no céu não tem placa de igreja, no céu tem redimido, no céu tem salvo, no céu tem justificado, no céu tem santo. Então, se você quer entrar no céu, é tempo de você se reconciliar com Deus, confessando a Jesus como teu Senhor e Salvador da tua alma. E é tempo também de nós voltarmos à cruz de Cristo. Tu sabe o que significa isso, meu irmão? Voltar à cruz de Cristo. A palavra cruz significa sacrifício, renúncia, abnegação. Nunca se houve uma época de tamanha prepotência, de tamanha arrogância está nos corações dos homens. Os homens não choram mais pelos seus pecados, não reconhecem mais a sua macela, não reconhecem mais os seus pecados, não tem mais o pesar pelo pecado, não tem mais tristeza pela vida de onda que estão vivendo diante de Deus. É tempo de você reconhecer a tua miséria e se voltar a Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aqui nesta palavra de Lucas, ouvimos uma narrativa de Dr. Lucas. Lucas não foi apóstolo de Jesus, mas foi discípulo do apóstolo Paulo, cooperador do apóstolo Paulo. Ele era um médico, estava fazendo a obra missionária juntamente com o apóstolo Paulo. E quando ele desce até Jerusalém, ele começa a fazer uma série de exames, ele começa a examinar, ele começa a averiguar os fatos, e aqui ele começa a descrever aquilo que ele correu atrás dos fatos históricos sobre a vinda de Jesus. E aqui ele narra uma narrativa própria do Senhor Jesus, quando Jesus disse que a vinda dele será como a geração de Noé. Você está entendendo, irmãos, o que significa isso? Jesus está dizendo que a vinda dele será como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu na geração diluviana? Quais são os acontecimentos que marcaram a destruição daquela geração? O que aconteceu para Jesus retratar o passado e apontar para o presente, que as mesmas características, os mesmos acontecimentos que aconteceram no passado acontecerá no século presente, que marcariam a volta de Jesus. Se você atentar no livro de Gênesis capítulo 6, do versículo de número 5, a Bíblia diz que Deus lá no alto dos céus olha para a terra e viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era mar continuamente. A Bíblia está dizendo que a geração diluviana foi destruída por grandes águas por causa da multiplicação da
maldade. Meu irmão, no versículo 11 a Bíblia diz que a terra estava corrompida diante da face do Senhor, encheu-se a terra de violência. Então estava multiplicando a maldade, estava multiplicando a violência, estava multiplicando a corrupção. E a Bíblia Sagrada enfática nos afirmar no versículo 6 que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe causou um pesar, uma tristeza no coração de Deus, por causa da maldade, da violência e da corrupção que estava sobre os moradores da terra. É verdade, Jesus. E tu sabe o que resultou disso? A destruição da terra. Deus destruiu aquela geração inteira, e a Bíblia diz que Deus encontrou um homem justo por nome Noé, e Deus falou para Noé: Noé, construa uma arca, uma grande embarcação, e betuma ela por dentro e por fora. E diz a Bíblia que quando o patriarca Noé estava construindo aquela arca, ele estava pregando para aquele povo dizendo: Deus me avisou que vai destruir a terra com água, Deus vai matar águas para destruir toda a humanidade por causa da maldade, por causa da violência e por causa da corrupção desta terra. E tu sabe o que os moradores disseram para Noé, meu irmão? Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Tu sabe o que aquela geração disse para Noé? Você está um vecacar, você está doido, construindo essa embarcação no meio do deserto, onde é que tem água para comportar uma embarcação enorme dessa, Noé? Onde é que está o oceano? Você construindo a embarcação no meio do nada, no meio desta floresta. Eles não acreditaram em Noé. Noé estava construindo aquela embarcação, e a Bíblia diz que ele demorara 100 anos construindo aquela embarcação, porque ele não tinha a tecnologia e os materiais de construção que nós temos hoje. Não, meu irmão, não tinha. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele estava construindo aquela embarcação, ele estava pregando a justiça de Deus, o arrependimento, e aquele povo não atentou para a palavra de Deus. Tu sabe o que eu aprendo com essa palavra? Deus está dizendo: quando for uma geração que estiver se comportando como a geração de Loviana, entregue na maldade, entregue na violência, entregue na corrupção, eles não darão ouvido à palavra de Deus, eles não vão dar ouvido aos profetas de Deus. Quantas igrejas tem no Brasil, meu irmão? Aqui no Brasil tem 50 milhões de evangélicos, meu irmão, e nunca se ouve tanta maldade, tanta corrupção, tanta violência como estamos vendo nesses últimos dias. Se você ligar o noticiário, a tua TV, você fica até assustado de tanta violência: assassinato, homicídio, patricídio, matricídio, suicídio, assalto. Você fica até com medo de ficar na calçada da tua casa com o celular na mão, com medo de alguém te assaltar, te meter um tiro na tua cabeça, por causa do noticiário, de tanta maldade, de tanta violência que está ocorrendo na face da terra. Isso, meu irmão, é marca do fim. Isso aponta para a vinda do nosso Senhor Jesus, porque a geração que vai contemplar o soar da última trombeta será uma geração entregue na sua totalidade. Haverá um ápice de maldade, de violência e de corrupção nunca visto na história. É o que nós estamos presenciando nesses últimos dias. Verdade. Nós estamos presenciando. E Noé estava martelando, estava betumando a madeira de gofer, estava construindo a embarcação e pregando para aquele povo. Igualmente hoje nós estamos anunciando o evangelho, dizendo: é tempo de arrependimento, é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, é tempo de invocar enquanto está perto, é tempo de você voltar à cruz de Cristo, é tempo de você confessar a tua miséria, confessar os teus pecados e se voltar à pessoa bendita de Jesus. E as pessoas ficam dando gargalhada, ficam zombando, ficam escarnecidos da palavra de Deus. Não pode uma geração tão má, tão corrupta, tão violenta como esta geração que estamos vivendo, meu irmão. Certa vez eu vi um vídeo que mandaram para mim lá dos Estados Unidos, e no meio daquela praça, quem está me ouvindo diz glória a Deus. Glória a Deus. E no meio daquela praça pegaram a Bíblia Sagrada, jogaram no chão e começaram a chutar a Bíblia para lá e para cá. Chutavam a Bíblia, fazendo da Bíblia Sagrada uma bola, e as pessoas chutavam aquela Bíblia e davam gargalhada, zombavam com o outro, ao ponto depois
depois a Bíblia toda surrada, toda machada rasgada, e um filho de Satanás pega a Bíblia Sagrada, vai até no banheiro sanitário público, pega a Bíblia Sagrada, joga dentro do vaso e dá descarga, zombando da palavra de Deus, avacalhando daquilo que é santo, da palavra do Altíssimo, que fez os céus e a terra, que enviou seu Filho unigênito para morrer no teu lugar naquela cruz, para nos justificar, para nos redimir e nos livrar das chamas do inferno. Eles lançaram a Bíblia dentro daquele vaso, meu irmão, a nos dizer no carnaval antes da pandemia, que fizeram o personagem de Jesus, amados irmãos, do carnaval, zombando de Jesus, avacalhando de Jesus, escarnecendo do Filho de Deus, meu irmão. E o que aconteceu depois daquele carnaval? Uma grande praga, a pandemia, irradiou todo o globo terrestre, dizimando os moradores da terra, o juízo de Deus sobre a humanidade, e o povo começou para as praças gemer, rolando pano de saco cinza, clamando por misericórdia. Quando a pandemia passou, o que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu quando a pandemia passou? Eles fizeram outro personagem de Jesus novamente, começaram a zombar de Jesus, pegaram Jesus, fizeram uma cruz de caixa de cerveja, e Jesus com uma caixa de cerveja nas costas, com a garrafa de cachaça na mão, e começou a desfilar e pulando, fazendo a personagem de Jesus, zombado do Filho de Deus. Isso é maldade, é corrupção e violência, nunca visto na história, meu irmão. E o que aconteceu depois da pandemia? Voltaram a escarnecer novamente, voltaram para a cachaça, para as drogas, para a prostituição, para a vida de lascívia, de prostituição, de adultério, uma vida de escárnio, uma vida de zombaria. Estão vivendo como se não existisse Deus, uma geração maligna, perversa, que está fazendo as suas próprias regras, vivendo a vida relativizada, vivendo como pensam e como acham, e não querem se submeter à soberania da palavra de Deus, e reconhecer a tua miséria, o teu pecado, e reconhecer Jesus como seu Salvador e Salvador da tua alma. Glória a Jesus, aleluia. É a geração que nós estamos vivendo, meu irmão. Essa geração está igual à geração diluviana, e por causa da maldade, da violência e da corrupção daquela geração, a Bíblia Sagrada diz que a embarcação estava pronta, e todos entraram para dentro da embarcação, somente a família de Noé e os animais que Deus selecionou, todos entraram para dentro daquela embarcação. E quando a porta da arca fechou, olha para cá, e quando a porta da arca fechou, tu sabe o que aconteceu, meu irmão? Deus começa a mandar as nuvens, e começou a grande tempestade, começou chuva, os oceanos começaram a aumentar, o nível do mar aumentou, o nível das águas começaram a aumentar, e para intensificar mais a situação, as comportas do abismo racharam, então descia água do céu e subia água da terra, até inundar o mais alto pico dos montes da sua época, causando uma grande destruição, uma grande mortandade na geração diluviana. Por quê? Por causa da maldade, da violência e da corrupção. Meu irmão, o nosso Deus não é menino para você brincar com ele. O nosso Deus é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória, meu irmão. Todo joelho se dobrará diante de Deus naquele grande dia. Ninguém se escapará do juízo de Deus naquele grande dia. Então eu quero dizer para você nesta noite, é tempo de arrependimento, é tempo de você refletir a nossa vida, é tempo de você sentar, analisar, fazer uma autoanálise, ver como você está vivendo, assimilar a tua vida, a Bíblia Sagrada, se está em consonância com a palavra, com a soberania da vontade de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, ou você não está fazendo a vontade de Deus, se você tem um relacionamento com Deus, ou se você não tem essa intimidade com Deus. Meu irmão, é tempo de reconhecer Jesus. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 14, versículo de número 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quem vai ao Pai a não ser por Ele. A Bíblia Sagrada diz em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 12, porquanto nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, e esse nome é Jesus. Glória a Deus, aleluia. É Jesus. Jesus é o remédio
Jesus é o antídoto. Jesus é o remidor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meu irmão. Se volta para Jesus, se entrega para Jesus, porque só Ele tem poder para te livrar das chamas do inferno e te dar um passaporte para habitar na Canaã celeste. Coloque-se de pé, por gentileza. Glória a Deus! Glória a Deus! Coloque-se de pé, por gentileza. Santo Senhor! Aleluia, Jesus. Deus está levantando os seus profetas que não se corromperam com esse sistema maligno regido por Satanás. Homens que não vendem a palavra de Deus. Aleluia! Homens que pregam não o que você quer ouvir, mas o que Deus quer falar. Aleluia, Jesus! É tempo de falar as verdades bíblicas, meu irmão. Tu sabe por que a igreja está se corrompendo? Porque estão massageando o ego do homem. Com esse evangelho coach, com esse sensacionalismo, com essa teologia de supergraça, teologia da prosperidade. Estou removendo a cruz de Cristo. Estou removendo a palavra do arrependimento, meu irmão. Não adianta ouvir palavras bonitas, palavra que te faz rir, sorrir, que massageia o seu ego, mas não leva você ao arrependimento. Se nós não nos arrepender dos nossos pecados, não teremos a vida eterna. É verdade! Temos que nos arrepender. Aleluia! Nós somos miseráveis, somos pó e cinza, meu irmão. Nós não seremos salvos pela nossa boa conduta, pela nossa boa obra. Ninguém será justificado pelas obras. Nós seremos justificados pelas obras do Cordeiro na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Somente Jesus pode te redimir. Só Ele pode perdoar os teus pecados. E como é que eu faço, pastor? A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 32, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante de meu Pai que estás nos céus. A Bíblia Sagrada diz que se tu confessares a Jesus com a tua boca e crer no teu coração para a justiça de Deus, será salvo. Só basta você abrir a boca, meu irmão. Só basta você acreditar no teu coração que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus pode te perdoar. Só basta isso. Não é difícil. Não é difícil, meu irmão. É verdade. Não é difícil. Aí você olha para mim, pastor, é fácil para você, porque você nasceu no lar evangélico. Quem disse que eu nasci no lar evangélico? Quem disse? Eu aceitei Jesus com 24 anos de idade. Estou com 41 anos de idade hoje. E antes de eu aceitar Jesus, eu tinha uma vida perversa, uma vida de alcoolismo. Eu secava 3 litros de pinga no dia. Eu cheirava cocaína. Eu fumava maconha. Eu dava trabalho, às vezes a polícia tinha que ir na minha casa, me algemar, levar para o hospital e aplicar um sossega-leão, porque eu estava endemoniado, quebrando tudo dentro de casa. Glória a Deus, glória a Deus. Mas a partir do momento que eu recebi o convite de ir para a igreja, eu fui para a igreja, ouvi a palavra veio como martelo que esmiuça a penha, destruiu meu coração negro e perverso e rochoso, e eu entreguei a minha vida para Jesus. Aleluia! Vai fazer 18 anos que eu estou com Jesus sem olhar para a esquerda e nem para a direita. Aleluia! E Jesus me fez um pregador do Evangelho e um pastor do seu rebanho. Aleluia, Jesus! Ele pode mudar a tua história, meu irmão. Aleluia! Nunca desista dos teus filhos. Nunca desista do teu esposo, da tua esposa. Glórias a Deus! Eu sou fruto da intercessão da minha mãe. Quando a minha mãe viu eu totalmente perdido, minha mãe fez uma campanha e falou: Jesus, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, mas eu entrego nas tuas mãos, resgata ele, não importa qual igreja que ele vai congregar, se é na igreja católica, se é na igreja evangélica. Eu quero que o Senhor levante o meu filho e faz dele um instrumento nas tuas mãos. E Deus ouviu um clamor de uma mãe em desespero. Deus ouviu um clamor de uma mãe em desespero. Por quê? Porque ela pediu a pessoa certa. Ela pediu Jesus.
E só Jesus pode libertar o homem. É verdade. Não tem outra divindade, não tem padre, não tem pastor, não tem santo, não tem nada que pode mudar a vida do homem. Só Jesus. Agora. Eita glória, é verdade. Aleluia. Só Jesus, meu irmão. É verdade. Tu sabe por que ainda Deus não atuou na tua vida? É porque você está pedindo a pessoa errada. Verdade, meu pai. Você está pedindo a pessoa errada. Pede a Jesus. Aleluia! É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, meu irmão. Aleluia, Jesus. Vamos ser Glória a inteligentes. Jesus. Aleluia. Vocês estão me escutando? Glória. Quem é que morreu na cruz? Quem é que ressuscitou ao terceiro dia? Jesus. Quem é que está à direita do Pai? Jesus. Quem é que vai voltar para buscar a igreja? Jesus. Quem é que perdoa? Jesus. Quem é que salva? Jesus. Aleluia. Então pensa ele. Aleluia. É ele, meu irmão. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. Riquei alahande, ai corraitei, raiko mandecabias. Pai querido, a tua palavra foi pregada nesta noite como Espírito Santo meu Deus. Que esta palavra possa plantar em seus corações, ó Pai. Que o Senhor possa germinar esta palavra no interior das suas almas. E onde houver, ó Pai, alguém que está ouvindo esta mensagem, possa ser germinada essa semente em seu coração também. Pai querido, atua nessa casa, abençoa esse lar, abençoa, meu Deus e meu Pai, todos que estão presentes agora, que tu possa ouvir o clamor desta mãe, o clamor desse pai, o clamor desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus, o Nazareno. Atua, Senhor, com salvação nesse lar, atua com salvação nesse setor, em nome poderoso de Jesus, o Nazareno, que tu possa libertar, que tu possa curar, que tu possa quebrar as algemas, que tu possa arrancar todo espírito imundo que está fazendo esse homem se embriagar, que está fazendo esse homem se trocar, que está fazendo, Pai, fazer essa vida de onda, em nome de Jesus, o Nazareno, papai. Abençoa, papai, como profeta do Deus vivo, eu profetizo a libertação nesse lugar, eu profetizo a cura divina, eu profetizo a salvação, a redenção nesta casa, nesta rua, nesse setor, nesse quarteirão, nesta vizinhança, no nome poderoso de Jesus, o Nazareno. E você que acredita nesta palavra, dá um prato de glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Aleluia, Deus. Oh, Deus. Pastor, eu quero ser crente. Quero ser crente, eu quero servir Jesus. Eu quero ter o espírito que tem esses crentes, eu quero ter essa alegria. Pastor, estou a distanciado há tempos, eu estou desviado, eu quero voltar. É hoje, vem. É hoje. Alguém que quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Oh, glória. Vem, meu irmão. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só Ele tem poder para te dar esse alívio. Entrega a tua vida para Jesus. Jesus quer te salvar, te levar para o céu, para você andar nas ruas de ouro e cristal, receber um corpo incorruptível. Que corpo é esse, pastor? É um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Você não vai sentir mais dor, não vai ter mais enfermidade, solidão, tristeza, perda, ansiedade, depressão, ataque espiritual. Não vai ter mais nada disso. Santo é o teu nome. Você vai ser coroado, galardoado por Cristo. Glórias a Deus. Com alguém nessa noite? Hein? Não? Que Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Cleiton Leal, nós somos da Assembleia de Deus Fiel. Nós temos o culto ali na rua 31, né? Rua 31, ali no Jardim Medeiros. Nós estamos com duas igrejas aqui, a outra fica a sede fica na Avenida Rio Branco, entre a 15 e 16. E todos vocês estão convidados, tá? Fala da campanha, pastor. Nós vamos iniciar uma campanha agora dia 20, lá na sede. Nós também vamos fazer aqui na Congregação de Deus. Vamos estar fazendo cartaz, compartilhando os grupos aí. Tenho certeza que os irmãos vão ficar cientes dessa campanha de libertação na sexta-feira aqui na Congregação de Deus. E vai ser uma vez em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá? Os cultos são domingo, quarta e sexta-feira, às 19h30. Vem fazer com a sua mão.